Sim, você vai ficar sabendo quais foram os 10 temas mais cobrados no Enem em Sociologia desde 2009. Não sai daí! Várias habilidades e competências de Sociologia são cobradas no Enem na prova de Ciências Humanas desde 2009. Quais são essas habilidades e quais são essas competências? O eixo central de toda a discussão sobre conteúdo de Sociologia no Enem passa exatamente pela definição daquilo que é próprio dessa ciência. De um lado nós temos o estranhamento e do outro a desnaturalização. São habilidades exigidas dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio. O que é o estranhamento? É permitir um olhar crítico sobre a sociedade, um olhar reflexivo. E o que é desnaturalizar? É imaginar que existe uma história e entender qual a história por trás das sociedades humanas. Vamos então, sem enrolação, ao nosso top 10 de Sociologia no Enem desde 2009. O 10º tema mais cobrado no Enem desde 2009 é exatamente conflitos de terra e violência. Isso pode aparecer de várias maneiras na avaliação, como por exemplo, temas atuais, onde nós temos manifestações, greves e a colocação dos movimentos sociais nas ruas. Isso em qualquer parte do planeta. Pode ser no Chile, pode ser na Espanha, pode ser inclusive no Brasil. O 9º tema mais cobrado no Enem em Sociologia é exatamente o tema das desigualdades sociais, ou seja, a partir de gráficos estatísticos, demográficos, o aluno, o candidato, a aluna, a candidata é convidado a refletir sobre a sociedade que vive. Nesse caso, demonstrando que o aluno tem conhecimento sobre os conflitos sociais. O 8º tema mais cobrado é a organização científica do trabalho. Sim, nós temos esse tema recorrente nas provas, nas avaliações do Enem desde 2009. É preciso, então, você se preparar, conhecer mais sobre o Fordismo, o Taylorismo, de Frederick Taylor, o Volvismo, o Toyotismo e, acima de tudo, entender como a racionalização das fábricas, das indústrias, a partir das primeiras décadas do século XX, influenciaram e ainda influenciam o mundo do trabalho. O 7º tema recorrente é exatamente tudo o que tem a ver com a discussão da identidade de gênero, o papel da mulher, a violência contra a mulher, a violência contra grupos minoritários socialmente falando, a discussão em relação à homofobia, e isso pode passar, por exemplo, em outras questões que aparentemente são de história, de filosofia ou mesmo de geografia. O 6º tema mais cobrado no Enem diz respeito aos movimentos sociais. E aqui nós temos que lembrar que a prova, muitas vezes, aparecem questões que você olha e pensa, isso é história, isso é geografia, isso é filosofia. Olha, isso tudo tem a ver com a dinâmica da avaliação. Em alguns casos, é necessário que você mobilize vários conhecimentos ou habilidades e competências para resolver a questão. E nesse caso, quando nós pensamos movimentos sociais, nós temos, por exemplo, o MST. Nós temos, por exemplo, na história do Brasil, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, ou tantos outros tipos de movimentos que vão acontecendo na história brasileira. Nesse caso, também no mundo, os movimentos sociais reivindicam direitos e modificam a sociedade que nós vivemos. Entender esse tema é fundamental para você tirar uma nota bastante interessante na prova de Ciências Humanas. O 5º tema mais cobrado no Enem é a cidadania. Tá, mas o que é cidadania? Cidadania diz respeito às ciências sociais aplicadas no âmbito da política. Isso mesmo, o Enem vai cobrar de você que você saiba mais sobre política. A política no início, a política na Idade Média, a política na modernidade e a política nos dias atuais. Afinal de contas, os direitos humanos fazem parte de uma habilidade fundamental para o aluno do ensino médio. Cidadania diz respeito à capacidade que temos de interpretar, por exemplo, a nossa Constituição Federal, entender as revoluções norte-americana,
a Revolução Francesa e o impacto disso na nossa coletividade. O quarto tema mais cobrado é meios de comunicação, tecnologia e cultura de massa. Aqui nós temos um dos temas mais importantes da sociologia, que diz respeito exatamente aos estudos realizados pela Escola de Chicago e também pela Escola de Frankfurt. Ainda dá tempo de dar uma olhada nesses temas antes de fazer a prova. Cultura de massa é a capacidade que nós temos de criar uma cultura, especialmente em grandes cidades, uma cultura urbana e que muitas vezes trabalha com a questão da manipulação da informação. Um tema extremamente atual em épocas, por exemplo, de fake news, em épocas de manipulação midiática. Cultura de massa é um tema recorrente porque diz respeito à nossa forma de organizar a sociedade atual. Chegamos agora ao top 3. O terceiro tema mais cobrado do Enem é exatamente cultura e indústria cultural. A escola mais famosa de estudos culturais de massa da sociologia é a Escola de Frankfurt. É fundamental dar uma olhada como essa crítica era feita a partir da noção de capturar o pensamento de Freud, da psicanálise, elaborar essa crítica, como eu consigo fazer então o meu consumidor consumir mais. Isso tem a ver com a psicologia. Por outro lado, nós temos o quê? Além dessa psicanálise freudiana que interfere na cultura de massa, nós temos também, por outro lado, a retomada do pensamento de Marx, que é exatamente a noção de que eu posso alienar as massas através da ideologia. É por isso que os meios de comunicação sociais alienam, invertem o mundo e apresentam os valores da burguesia para aqueles que ainda não a entenderam como modo de vida mais privilegiado, como forma apenas essa de organizar a sociedade. A cultura de massa é um tema fundamental porque diz respeito à nossa maneira de entender a nós mesmos no mundo atual. O segundo tema mais cobrado é a ideologia, que aparece de várias maneiras, em vários textos, em vários enunciados, de várias formas. Qual seria a habilidade e a competência de alguém que entende o que é ideologia? A ideologia é a representação que fazemos do mundo ou da própria sociedade. Nesse caso, pode ser uma representação mais real, mais verdadeira, mais condizente com a situação de cada um ou de cada grupo social, ou pode ser uma representação alienada, ideologizada, invertida. Nós criamos as sociedades e fazemos as sociedades. Se elas estão do jeito que estão, é porque nós determinamos que assim elas sejam. Se nós podemos então criar, nós podemos também transformar. A ideologia diz que está tudo bem, que está tudo funcionando da melhor maneira possível. E às vezes não é bem assim. Por isso que a ideologia é um tema recorrente e é uma habilidade importante aprender a criticar, a estranhar e a desnaturalizar a sociedade que vivemos. E no primeiríssimo lugar do nosso top 10 de temas da sociologia para o Enem, nós temos exatamente o mundo do trabalho. O mundo do trabalho organiza toda e qualquer sociedade ao redor do mundo. O mundo do trabalho é a maneira de organizar essa atividade fundamental para o capitalismo nos dias atuais. É por isso que o mundo do trabalho muitas vezes aparece acoplado com a mentalidade geográfica, com a abordagem filosófica e às vezes com a abordagem histórica. Nesse sentido, reveja, olhe e encare o mundo do trabalho e a sua organização como um tema de fundamental importância para que você chegue bem preparado nessa avaliação que é o Enem. Não se esqueça, sociologia é capacidade de ler o mundo de uma maneira diferente, mais crítica, entender como as sociedades se organizam, como o trabalho se organiza, como o mundo do trabalho se organiza, como as ideologias são criadas, ou seja, como vivemos em sociedade. Você tem dificuldade de sociologia? Dá tempo ainda de se preparar. Sociologia não é um bicho de 7 cabeças. No nosso canal você encontra vídeos de Karl Marx, Max Weber e de Emile Durkheim, além de Augusto Conte e na sociologia brasileira Gilberto Freire. Por isso, se inscreva no nosso canal para não perder as nossas novidades, os novos vídeos e muito boa preparação para a sua avaliação no Exame Nacional do Ensino Médio.